Durante uma partida da Champions League em 2020, Haaland correu 60 metros em apenas 6 segundos e meio. Ele quase se tornou o norueguês mais rápido da história, mesmo não sendo um velocista profissional. Qual seria o segredo de um desempenho tão fantástico? Uma das razões para isso é o jeito bem particular que o jogador corre. Confira este vídeo e entenda melhor o caso. Por que Haaland corre assim? Aqui está a verdade. Um personagem diferente. Você já ouviu falar de Majin Buu? Os fãs de Dragon Ball Z perceberam certa semelhança entre Haaland e o personagem da série. E isso obviamente gerou uma porção de memes pela internet. Mas além desse, o jogador também tem outros apelidos bem conhecidos no mundo do futebol. Alguns o chamam de Cometa, outros preferem Exterminador. Todos eles fazem todo sentido. O fato é que Haaland vem sendo a sensação nos últimos anos. Dia após dia, o valor de mercado dele só aumenta. E os grandes clubes andam dispostos a pagar uma grande soma em dinheiro para levar o craque. Os motivos são bem conhecidos. Haaland não se cansa de fazer gols. É uma fome insaciável que o jogador possui. Ele está sempre tentando aperfeiçoar a parte física e técnica. E diferente de muitos outros jogadores, ele não deixa de lado a parte espiritual. Frequentemente ele é visto lendo livros que o ajudam a ser alguém melhor. Algo assim não se vê em todo lugar. Dentro de campo, não é só o faro de gol que chama a atenção. Haaland tem uma potência física superior à maioria dos jogadores. Quando ele coloca o adversário para correr, fica difícil parar. Só que ele tem um jeito particular de sair na corrida. Para quem assiste aos jogos do norueguês, chega até a ser engraçado o movimento que ele faz. Mas existe um segredo que explica esse jeito tão estranho. Quando você descobrir, vai entender por que ele é tão eficiente. Forte e veloz. Haaland mede 1,94 m de altura. Quando se vê um jogador desse tamanho, fica difícil imaginar que ele jogue como atacante. Quem não o conhece acharia que ele é um goleiro ou zagueiro, mas ele contraria todas as previsões. Apesar da altura, ele consegue ser ágil e veloz. Difícil para um jogador que tem que carregar tanto peso. Ele conseguiu desenvolver as mesmas virtudes que um jogador com 15 centímetros a menos. Quando Haaland inicia uma arrancada, é possível que o torcedor fique chocado. Primeiro pela velocidade que ele alcança, e também pelo jeito estranho de se movimentar, com o corpo encurvado e os braços para trás. Muitos companheiros de time o compararam ao Naruto, e não pouparam o craque de imitações e zoação. Mas você sabe o motivo desse movimento tão estranho e ao mesmo tempo tão eficiente? Haaland tem força física porque treina muito. Isso parece óbvio. Ele costuma treinar arrancadas em ladeiras e terrenos acidentados. Muita gente acha uma tortura subir um morro caminhando. Para o norueguês, é super divertido fazer isso correndo. Mas o verdadeiro segredo não está apenas no que ele faz atualmente. Haaland aprendeu a correr dessa forma ainda na infância, quando praticava outros esportes. Você consegue imaginar quais eram? Enquanto você tenta adivinhar que esportes eram esses, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Correndo desde sempre. Haaland teve uma infância diferente das demais pessoas. Tanto seu pai quanto sua mãe foram atletas profissionais, então ele teve contato com os esportes desde muito cedo. Mas sua paixão de infância não era o futebol. O garoto preferia as corridas em velocidade e o salto em distância. Graças a essas duas modalidades, ele aperfeiçoou seus movimentos para saltar e correr em velocidade. Como você pode perceber, o jogador tem passadas muito largas quando corre. Parece até que de uma hora para outra ele vai dar um salto para bem longe. Mesmo sendo um pouco estranho, esse estilo de correr é bem eficaz. Haaland é um dos jogadores de futebol mais rápidos do planeta e também um dos que mais fazem gols na atualidade. Desde que começou a carreira, ele mantém uma média maior que um gol por jogo. Em abril de 2020, ele chegou a ultrapassar os 36 km por hora em uma partida da Bundesliga. Mas isso está longe de ser um recorde entre jogadores de futebol. A marca de maior velocidade durante um jogo oficial pertence a um brasileiro pouco conhecido chamado Felipe Souza. Ele chegou a impressionantes 38,7 km por hora em uma partida do campeonato grego. Mesmo assim, é impressionante que um jogador com a altura de Haaland consiga atingir esse nível. E somada à velocidade, Haaland ainda tem uma outra característica que o torna fatal.
Alguns olheiros observaram que ele tem uma ótima noção de posicionamento. Isso ajuda na hora de correr por trás da defesa sem ser flagrado em impedimento. Muitos gols que ele marca são em jogadas desse tipo. Mas o lance que impressionou o mundo não terminou com a bola no fundo do gol. Durante uma partida da Liga dos Campeões contra o PSG, Haaland deu uma arrancada de uma área a outra em apenas 6,64 segundos. Ele conseguiu manter uma velocidade absurda por 60 metros. Sabe quem mais consegue fazer isso? Só os velocistas de pista que treinam unicamente para isso. Com este desempenho, ele chegaria a apenas 30 centésimos de segundo do recorde mundial de velocidade. E entre os noruegueses, ele facilmente poderia disputar um pódio no campeonato nacional. O tempo feito naquela ocasião ficou a apenas 9 centésimos de segundo da melhor marca na Noruega. Ou seja, ele não ficaria para trás dos especialistas. Pelo menos ele tem um plano B na carreira. Se um dia os gols começarem a fazer falta, Haaland poderia muito bem trocar os gramados pelas pistas. E por falar em recordes na corrida, o Dortmund parece ter vocação para isso. Muito antes de Haaland aparecer, o clube havia investido em um velocista ainda melhor. Você vai se impressionar com o que essa fera conseguiu fazer. Um atleta de outro mundo. Ter jogadores de velocidade no elenco parece ser uma vocação do Borussia Dortmund. Para cumprir a meta, em 2018 o clube pensou em contratar o melhor de todos. E não estamos falando de nenhum jogador especialista na correria. Trata-se de um homem super veloz que queria se tornar jogador profissional. Sim, ele mesmo, Usain Bolt. Desde que se aposentou das pistas, o atleta começou a ir em busca de mais um sonho. Com medalhas suficientes na coleção, só faltava uma coisa para ele se sentir realizado. Bolt queria jogar futebol profissionalmente. Foi então que a diretoria do Dortmund teve uma ideia interessante. Por que não aproveitar a boa vontade do campeão e dar uma chance? O clube organizou uma sessão de treinos para incluir o ex-corredor. Claro que nesse dia todos os holofotes estavam virados para ele. E não é que ele se virou bem. Fez a parte física, treinou cobrança de pênalti e participou do coletivo em campo reduzido. Com a bola rolando, chegou a aplicar uma caneta e até fez um gol de cabeça. Nada mal para quem já tinha deixado a vida de atleta. Mas a aventura do atleta no clube alemão não foi muito longe. O técnico do time não se convenceu com o desempenho. Ele apontou que aquilo era só um treino de rotina e que a dinâmica em uma partida oficial seria muito diferente. Bolt teria que trabalhar muita coisa na parte técnica e até mesmo física. Para jogar futebol, é preciso aprender outros movimentos além da corrida. Então foi uma perda de tempo, não para o ex-corredor. Bolt avaliou assim a experiência. Foi muito bom, me diverti muito e fui muito bem recebido. E para todos presentes naquele dia também não foi nada mal. Depois dessa experiência, ele até chegou a jogar por um clube australiano como atacante. Não dá para dizer que foi espetacular, mas pelo menos ele deixou sua marca. Mesmo assim, foi possível conferir que seu lugar verdadeiro era nas pistas de corrida. Impressionante o que esses atletas conseguem fazer, você não acha? Você vai ficar ainda mais admirado quando conhecer esse jogador e seu superpoder. O jogador mais forte do mundo, você não sabe nada sobre ele.